Uma das principais habilidades que eu desenvolvi e que se você desenvolver, você vai conseguir ter autocontrole, você vai conseguir fazer escolhas diferentes, você vai conseguir ter consistência, ter disciplina e fazer tudo aquilo que precisa ser feito para conseguir alcançar o objetivo que você tem, é a habilidade de autoobservação. Nós somos seres que vivemos e sobrevivemos com base em padrões. As nossas tomadas de decisões, as escolhas que a gente faz, existe um padrão. Ainda que pareça que não, você vai começar a observar a partir desse vídeo que você faz as coisas de uma forma muito parecida e que existe um padrão que rege as suas decisões, que rege os seus comportamentos, que rege as suas escolhas. E qual que é o ponto aqui? A gente precisa criar a habilidade de se auto-observar. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou me auto-observando, eu vou conseguindo identificar os meus padrões. E não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Essa já foi a definição de insanidade por Einstein. Só que eu também só consigo mudar algo a partir do momento que eu consigo identificar, que eu consigo reconhecer. Eu não consigo fazer uma coisa diferente se eu nem percebo que eu faço sempre a mesma coisa. Em resumo, eu gosto bastante de uma frase que eu aprendi com a Elaine Orives, que é sobre você se tornar cientista de si mesmo, ou seja, é você estar sempre em autoobservação, sempre em autoanálise, livre de julgamento, não é sobre eu fiz a escolha certa, eu fiz a escolha errada, ou enfim, não é sobre isso, mas é sobre você entender por quê. Porque a gente, todas as escolhas que a gente faz, os comportamentos que a gente tem, as decisões que a gente toma, sempre tem uma motivação por trás. E muitas vezes a comida, ela tá diretamente envolvida com alguma necessidade sua que não está sendo atendida, que em algum momento da sua vida você significou que a comida atendia aquela necessidade. Nós seres humanos, a gente tem seis principais necessidades. Então, qual que é a minha proposta aqui com você nesse vídeo, nessa segunda-feira, para você começar aí a semana com tudo, para você começar a semana aí rompendo mesmo padrões, porque não tem como, se você quer um resultado diferente, você precisa sair dos padrões que te mantêm no mesmo objetivo. Não tem aquela coisa que você fala, caramba, eu tento, mas no fim das contas eu sempre tô, né, vivendo o mesmo ciclo, tá acontecendo isso de novo, emagreci, engordei de novo, gastei uma grana, já tô engordando de novo, enfim, mas por quê? Porque existem padrões. E o que que você vai começar a observar? A comida, ela representa algo para você. Muitas vezes a comida ela está atendendo a alguma necessidade sua. Qual vai ser o seu exercício daqui para frente? É justamente você observar qual é a necessidade que você vem tendo naquele determinado momento que não está sendo atendida e que a comida está ali fazendo aquele meio de campo, fazendo aquele papel. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho autoconsciência disso, eu vou conseguindo romper e quebrar esse padrão. Então, a primeira necessidade não é por uma ordem de importância ou de maior quantidade de pessoas, não, tá? Isso não é um percentual nem ordem de importância, nada disso, tá? Mas a primeira necessidade são seis, tá? É a necessidade de certeza e conforto. Quando as pessoas que têm essa necessidade muito alta, ameaçada, o que que acontece? Elas já se descontrolam. Ah, meu Deus, eu tenho muita a necessidade de ter a certeza que eu vou estar empregado, de que eu vou ter a certeza, aí acontece alguma coisa na empresa, o conforto dessa pessoa já está comprometido, o que que acontece? Ela já vai ali, ela já vai para a comida, por quê? Porque emocionalmente ela já está ali desregulada, por quê? Porque essa necessidade dela não vem sendo atendida, tá? Outra necessidade, incerteza e variedade. Sabe aquelas pessoas que elas enjoam da mesmice? Sabe aquelas pessoas que elas ficam entediadas em fazer as coisas sempre iguais? Quando essa pessoa vai ver que é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que pode ser que ela mude de trabalho, pode ser que ela mude de cidade, que ela tá sempre mudando de estilo, tá sempre mudando o cabelo, por quê? Porque ela tem essa necessidade de incerteza, de variedade, principalmente.
E aí o que acontece? Quando ela percebe que ela cai naquela monotonia, ela precisa de uma estamina. Aí ela vai para comida, tá? Outra necessidade de significância. O que que acontece quando a pessoa tem a necessidade de significância, essa necessidade ela não vem sendo atendida? Aquela pessoa se sente desvalorizada, aquela pessoa ela se sente sem importância, ela se sente sem valor, e a gente pode estar falando sobre essa necessidade não ser atendida em todas as relações. Então, pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser você enquanto mãe, pode ser você enquanto filha. E aí, o que que acontece? Se você sente que você não tem significância, bate aquela sensação de frustração. E muitas vezes a comida ela vem para trazer alívio para essa frustração. Então, observa aí. Quarta necessidade de crescimento. Aquela pessoa, muitas vezes, também vou trazer um exemplo muito comum profissionalmente, né? Aquela pessoa que ela vê que ela tá ali numa empresa que não tem plano de carreira, não tem chance dela crescer, de repente é uma empresa pequena, é uma empresa familiar, ela chegou ali onde ela sabe que é o limite dela. Se essa pessoa tem necessidade de crescimento, aquilo vai trazendo uma agonia para ela, vem trazendo vai trazendo uma sensação ruim, essa pessoa vai começando a ficar mal e ela vai buscar comida para se sentir bem, tá? E é legal a gente ter compreensão sobre as necessidades, por quê? Porque a gente vê que a resposta ela não está na comida, que a necessidade não atendida, a comida está trazendo, e é aquilo que eu sempre falo, a gente não busca comida, a gente busca mudar nosso estado emocional. Então, quando uma necessidade ela não está sendo atendida, ela te gera uma emoção desconfortável. Então, você fica triste, você fica com raiva, você fica frustrado. E aí a comida ela vem como um meio para fazer você se sentir bem. Então, quando você vai identificando qual é a necessidade, a gente vai buscar de fato solucionar essa necessidade e não mais buscar a comida para se sentir melhor, porque ó, vamos supor, você tem a necessidade de crescimento, você está numa empresa que você já alcançou o máximo do limite. O que que vai acontecer? Não adianta, todo dia você vai se sentir frustrado. Então, o que que a gente tem que fazer? Você tem que buscar um desafio novo, você tem que buscar um lugar que vai te proporcionar crescimento, né? Aqui, para quem é empreendedor, se for uma pessoa que tem a necessidade de crescimento, com a necessidade de variedade e incerteza, nossa senhora, empreender é o canal, né? Outra necessidade de contribuição também, se a pessoa ela tá ali, de repente, e isso em todas as relações também, se ela sente que ela tá no casamento, mas ela não tá agregando, se ela sente que ela tá no trabalho, mas ela não tá contribuindo, o que que acontece? Essa pessoa também vai se sentindo ali cada vez mais mal. E muitas vezes a comida ela busca porque ela tá, né, enfim, se sentindo triste, se sentindo sem sentido e tudo mais. E a sexta necessidade é amor e conexão. Muitas vezes a gente sabe, né, e a indústria alimentícia, ela usa muito essa necessidade como um gatilho para fazer a gente ficar dependente daquele determinado alimento, né? Por quê? Porque as nossas memórias, elas são constituídas através dos nossos cinco sentidos. Então, quem não tem, né, aquela memória afetiva de macarrão com a avó, ou então um café da tarde com a mãe, ou então aquele restaurante com o marido, enfim, são tantas, né, as histórias, as possibilidades, enfim. Mas o que que acontece? A indústria alimentícia, ela usa muito isso, porque ela sabe, né, que através dos nossos cinco sentidos a gente gera memórias e né, a gente tem essa necessidade, uma das maiores necessidades dos seres humanos é amor e conexão, e muitas vezes a gente dá essa distorcida. Por quê? Porque não me sinto amada, por exemplo, e aí já é um assunto muito mais profundo, que dá muito mais pano para manga. Mas se você, na sua percepção, não está se sentindo amada, você vai buscar inconscientemente também, muitas vezes, esse prazer na comida, né? Então, vai observando, como eu falei no começo do vídeo, é um movimento de autoobservação. Então, vai observando qual é a necessidade que não está sendo atendida e que você vai buscar essa compensação na comida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue criar
um novo ciclo na nossa vida. A gente consegue sair desse ciclo e criar um novo, partindo de fato para a solução. A gente para ali de gerenciar o sintoma, porque, pô, se a minha necessidade de crescimento ou de certeza não está sendo atendida, mas eu nem tenho consciência disso, eu vou me manter nesse ciclo. Agora, se eu tenho consciência disso, o que que eu preciso fazer? Se a sua necessidade é a necessidade de certeza, por exemplo, de conforto, o que que você precisa fazer? Você precisa trabalhar para você ter uma poupança, por exemplo, para você ter um dinheiro guardado, para você ter um fundo de reserva. Por quê? Porque daí mesmo que lá você esteja ameaçada profissionalmente no seu trabalho, você tem ali a garantia de que você tem X meses para garantir o seu conforto, você tem certeza de que todas as suas despesas vão estar sendo pagas, até você conseguir se recolocar no mercado, etc, 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 entende? Então, a gente parte para a solução, a gente sai desse lugar de ficar ali só gerenciando sintoma, porque a comida é isso que ela faz, você tá mal, ela faz você se sentir bem, mas o que acontece no dia seguinte? Você tá nesse mesmo lugar, e aí o que acontece? Por isso que a gente fica essa dependência. Então, tudo que você está buscando na comida está sempre relacionado com alguma necessidade sua que não está sendo atendida. A pergunta é, qual é essa necessidade e como que eu resolvo essa necessidade, né? Lembrando que a vida é volátil, é dinâmica e a gente sempre vai estar passando por desafios, né? Buscar uma linha reta, buscar uma estabilidade chega até a ser loucura, porque eu acredito que a gente está aqui justamente para superar, crescer e galgar desafios, e não para ter essa estabilidade. Independente do nível que você está, do momento que você está, do que você já fez, do que você construiu, cada fase tem o seu desafio. Quando a gente está emagrecendo, tem as fases, né? A fase de emagrecimento tem seus desafios. E a fase de manter o peso tem seus desafios também. E nenhum é mais difícil do que o outro, né? A gente é que vai crescendo, amadurecendo, expandindo a consciência, evoluindo e conseguindo perceber as coisas de uma forma diferente. Então é isso, bora lá, coloca aqui embaixo se você conseguiu identificar quais situações que as suas necessidades não estão sendo atendidas e que você busca comida, ou então quais são as suas principais necessidades que você consegue observar aí para trabalhar na causa. Se você quiser trabalhar isso, identificar e fazer os desbloqueios disso, vem para a mentoria DMM, porque é uma das coisas que a gente trabalha dentro da mentoria, tá? E se você quiser saber mais, tem o meu WhatsApp aqui embaixo, pode clicar, pode me chamar e tirar suas dúvidas também. E se você gostou desse vídeo, dá um like também. Bora lá, vamos que a vida é muito boa para não viver bem dentro do próprio corpo.